Começou? Ai! Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você assistir esse vídeo. E esta apresentação agora está sendo feita à tarde. Bom, meu nome é Sueli Souga, eu sou supervisora da área de fontes de informação referenciais aqui na Bireme e eu vou fazer uma apresentação do DEX sob a ótica do indexador, né? Porque durante muitos anos eu fui indexadora aqui na Bireme, hoje em dia eu faço muito pouco, mas eu faço ainda de vez em quando. Mas nós aqui na Bireme fazemos muitas capacitações nessa temática de indexação. E qual é a nossa melhor e mais maravilhosa, nem existe essa palavra, né? Ferramenta para indexação. É o Dex Mesh. Bom, então eu vou começar a apresentação para vocês. Aqui está. E eu sei que isso aqui parece uma coisa de bibliotecária meio fora da casinha, mas realmente eu acho que é importante destacar que classificação é diferente de indexação. E por que eu estou falando isso? Ele não tem nada a ver, mas eu acho que tem uma confusão no conceito com relação a uma vontade do bibliotecário em incluir a documentação em certas caixinhas, né? Certas caixinhas de áreas. E quando o bibliotecário confunde a indexação com colocar esse documento na caixinha da saúde pública, ou na caixinha da medicina, ou na caixinha da enfermagem, ele não está mais fazendo indexação, ele está fazendo classificação, né? Então, assim, muito cuidado, porque a indexação, ela sempre vai ser a mais específica possível, de acordo com o conteúdo que está descrito nesse documento. Qual é a discussão? Qual é o tema do documento, né? E não a área geral a qual se encaixa esse artigo ou esse documento, tá bom? Bom, e por que é tão importante a gente continuar a indexar? A Ana Cristina, supervisora da área de terminologias, nos falou sobre novas ferramentas que vêm sendo desenvolvidas no DEX, não só no DEX, mas também na própria National Lab of Medicine, que utiliza a indexação automática, digamos assim, mas não é indexação automática, como ela mesma disse, porque é uma leitura léxica, ou seja, não semântica, então por isso não é uma indexação ainda, né? Mas é uma ferramenta que nós, indexadores, bibliotecários, podemos utilizar. Isso já está implantado também no sistema da Bireme, tá? Bom, então vamos lá. Por que é importante ainda nós, bibliotecários, seres humanos, fazermos esse tipo de trabalho de indexação, né? Então, é para ajudar o leitor a compreender o tema do documento. Para que o leitor precisa ler milhares de documentos? Não, ele não vai ter tempo para isso. Ele tem que ir direto ao ponto. Este é o artigo que eu estou buscando e este é o tema que eu estou buscando. E é o descritor que vai nos ajudar com isso. Vai facilitar a recuperação da informação, claro, porque vai ter o descritor exato, ajuda a refinar a pesquisa. Há descritores que nós utilizamos justamente para refinamento de pesquisa. Vai otimizar o tempo desse pesquisador, porque ele vai recuperar menos referências, né? Vai aumentar a visibilidade dessa produção científica, já que nós estamos falando de documentos bem indexados, que estão lá entre milhões de documentos que estão dentro da BVS regional, não é verdade? Então, não dá para a gente colocar saúde pública em tudo, porque senão vocês não vão encontrar o documento dentro desses milhões de documentos que nós temos na BVS. Vão gerar indicadores confiáveis, que são baseados em análise de descritores. O último slide que eu tenho mostra isso. E representa fielmente a quantidade de documentos que há em temas específicos, tá bom? Eu tenho um pouco de pressa porque eu falo bastante. Então, vamos lá. Quais são as características da indexação da Lilacs? Ela é guiada por um manual de indexação, ela tem um vocabulário ou tesauro, né, maravilhoso chamado DexMesh, que e possui regras de indexação e também campos específicos que diferenciam descritores primários de secundários, os pré-codificados que descrevem os sujeitos, os tipos de publicação, que são para definir mais o formato e o desenho do estudo do que o conteúdo em si. E também há uma especificação de aspectos, é,
uma especificação de descritores, né? Que vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco. E também, que mais? Temos arranjo hierárquico. Nós acabamos de ver a apresentação da Ana Cristina mostrando a hierarquia do DEX. E essa hierarquia é fundamental para a indexação também. E existe também, quando não há um descritor prontinho, pré-coordenado, então nós vamos ter descritores prontos, que são as pré-coordenações e também as pós-coordenações. Como eu estou falando com bibliotecários, eu vou passar um pouco batido nessas explicações, tudo bem? Bom, então, quais são os princípios da indexação realizada aqui na área de saúde, né? Nós estamos falando em princípio da concordância, coerência, imparcialidade, vou passar rápido por causa do tempo, especificidade, multiplicidade, fidelidade e bom senso. E qual é o cerne da questão? O que é que esses princípios nos orientam? Orientam que o indexador tem que ser imparcial, ficar muito atento e focado ao conteúdo que está descrito ou está discutido dentro desse documento, né? Não trazer para a indexação preconceitos ou um conhecimento que você adquiriu com o decorrer do tempo, que sim vai te ajudar, mas que também pode lhe confundir. Então, que sejamos os mais fiéis e os mais específicos também na hora de descrever, na hora de indexar um documento. Então, quando nós falamos em indexação, nós estamos falando de um procedimento de pelo menos 4 etapas. A leitura técnica, a identificação de quais são os termos que devem ser indexados. Após a indexação, a definição desses conceitos indexáveis, quais são os descritores que melhor traduzem esses conceitos e a aplicação de regras que estão dentro do manual, que são os de coordenação, que vão ajudar a completar a indexação, tá bom? De modo que facilite também a recuperação. E dentro desses 4 processos aqui, eu devo reconhecer que a leitura técnica é fundamental, porque se eu leio corretamente com a busca específica, né, de temas com um objetivo, né, qual é o objetivo do indexador? É colocar descritores que descrevem os termos, o ponto focal do documento e traduzir isso em descritores, né? Então, se eu leio corretamente buscando esse tipo de conceitos indexáveis, eu vou ter sucesso na indexação, tá? E aqui eu coloquei algumas telinhas, tá bem cheia aqui, porque eu copiei e colei aqui algumas telas de instruções de como ler tecnicamente uma monografia, um artigo de periódico e documentos não convencionais. Então, qual é o foco principal? O indexador deve sempre entrar na leitura técnica buscando quais são os possíveis temas principais que vão se tornar descritores primários, quais são os possíveis temas complementares que vão ser os descritores secundários, quais são as coordenações que devem ser feitas, quais são os qualificadores que devem ser utilizados e se todos os conceitos discutidos foram indexados. Como a gente já teve uma apresentação sobre o DEX, eu só vou passar rapidamente falando que ele tem 4 idiomas e que ele tem polihierarquia, pré-coordenação e tem categorias específicas que não temos no MESH, que são saúde pública, vigilância sanitária, homeopatia e ciência e saúde. E aqui é o link do site deles. Também, só para que vocês vejam, um descritor do DEX tem os descritores autorizados em português, inglês, espanhol e francês, termos alternativos que são os sinônimos, os códigos hierárquicos, que se você as clicar na próxima tela, a gente vai ver quais são as hierarquias onde esse descritor está incluído, nota de escopo, que é a definição do conceito, e ela sempre deve ser checada no documento que você está indexando e no DEX, porque há diferença conceitual. Mesmo que a palavra seja idêntica, deve-se ler sempre conceito. E nota de indexação que vai nos orientar sobre possíveis coordenações, nesse caso aqui, olha aqui, coordene como primário com neoplasias da mama, então ele já está indicando uma coordenação que eu devo fazer. E também quais são os qualificadores permitidos, então já está definido quais são os qualificadores permitidos. Aqui a estrutura hierárquica, e vocês veem aqui pelo menos três aparecendo aqui. E
eu vou passar bem rapidinho aqui, a indexação na LILACS, na metodologia LILACS, ela tem 4 tipos, né? Os descritores primários, que são o ponto focal do documento, os descritores secundários, que são os que complementam a descrição, o tema principal, os pré-codificados, que descrevem os sujeitos da pesquisa, os descritores, que são tipos de publicação, que são os que descrevem o formato ou desenho de estudo, e aqui eu estou mostrando a lista para vocês, e lembra dos qualificadores permitidos? Cada descritor já vai trazer a listinha dos qualificadores. Então, nós, indexadores, não necessitamos nos preocupar com nada em realidade. O indexador nunca vai precisar decorar regra, o indexador nunca vai precisar ficar preocupado o que é possível porque tudo isso já vem pronto, né? O próprio sistema já vem mostrando para a gente. E aqui também, como nós vimos, existe hierarquia de descritores, existe também a hierarquia de qualificadores, tá? Então, se eu usar um descritor ou um qualificador mais geral, como primário, eu não posso colocar um descritor mais específico como secundário. Por quê? Porque vai ter uma quebra da hierarquia. Aqui um exemplo, e também remetendo à fala da Ana Cristina sobre a ferramenta de indexação automática, entre aspas, tá bom? Por quê? Estamos aqui com a sugestão de descritores, que tem esse botãozinho aqui, e que abre uma telinha dentro do sistema nosso, e que faz a sugestão de descritores. E aí nós temos que ler a definição e verificar se vamos utilizar esses descritores ou não. Importante, já falei antes, mas vou falar novamente, é uma sugestão léxica, baseada em leitura do texto somente, não semântica, sem entender o significado. E aqui a ferramenta do DEX dentro do sistema FIAdmin, em que nós podemos ver a hierarquia e também todas essas informações de definição, nota de indexação, sinônimos, categorias e qualificadores permitidos. Então, a carinha é um pouquinho diferente do site, mas é muito fácil de usar essa ferramenta dentro do sistema FIAdmin. Bom, como eu havia falado antes, a hierarquia é fundamental dentro da indexação. Então, se nós temos uma regrinha que chamamos regrinha de 3. Então, se nós temos, por exemplo, 3 descritores, ou 4, faz de conta aqui nesse exemplo, né, que deveriam ser utilizados, então, se todas elas têm o mesmo peso, o mesmo grau de discussão, eu posso substituir pelo descritor mais geral. Isso quando houver 3 para cima, tá bom? Agora, é claro que se eu tiver o documento fale mais de um desses descritores, é claro que eu vou escolher esse aqui como sendo o primário e os outros 2 como secundários. Bom, e aqui, para destacar o uso do DEX na indexação, ele já traz a nota de escopo, né, que é a definição do descritor. Então, eu preciso sempre checar se o conceito coincide com o que está no autor, no documento escrito pelo autor, tudo bem? Por exemplo, catarata. Se nós pensarmos em catarata, ela pode ser o fenômeno geográfico, mas também a enfermidade, não é verdade? E já houve casos de um indexador não ler e colocar erroneamente um descritor que era do fenômeno geográfico, que às vezes em algum artigo traz alguma coisa assim, e, na verdade, era da enfermidade, tá bom? Então, cuidado, sempre é importante ler a definição. Nas notas de indexação também há uma instrução, tá? Uma instrução, então nós temos que interpretar. Então, o que ele fala aqui nesse descritor? Ele fala, coordene como primário. Então, quer dizer que ele está sugerindo, provavelmente, esse descritor deve ser utilizado como descritor primário, ou seja, geralmente ele é o ponto focal de um artigo. O indexador é que vai ler a nota e analisar o documento para dizer se sim ou se não. Da mesma forma, existem notas de indexação que sugerem o uso de descritores secundários. Por exemplo, a prevalência. O descritor prevalência geralmente é um descritor secundário, né? Então, por isso, já vem uma nota de indexação nos indicando. Coordene como secundário com a doença ou com o qualificador epidemiologia, tá? Vou seguir em frente. Então, quando eu vejo esse tipo de orientação, o bibliotecário já se tranquiliza, porque ele não precisa decorar nada, é só ler, interpretar corretamente, certo?
Bom, voltando ao tema da indexação, do sistema de indexação coordenado. Então, quando um descritor não existe, quando ele não existe pronto dentro do DEX Mesh, o que nós temos que fazer? Coordenar. Então, quais são os tipos de coordenações comuns? É a junção de mais de um descritor para formar um conceito. E aí eu tenho aqui, por exemplo, planejamento arquitetônico de unidades de terapia intensiva em hospitais psiquiátricos. E aí eu vou utilizar 3 descritores: hospitais psiquiátricos, unidade de terapia intensiva e arquitetura hospitalar, para descrever esse conceito contido aqui no título. E muitas vezes, que aí é um exemplo de uso de qualificador, é metabolismo do fígado. Esse é o conceito que nós temos que indexar. Como nós vamos fazer? Utilizar o descritor fígado com o qualificador metabolismo, que significa metabolismo do fígado. Então, nós fizemos uma pós-coordenação nesse caso. Bom, notas de pós-coordenação. Olha que bonitinho, né? Dentro do próprio DEX também temos coordene primário com neoplasias da mama. Ele mesmo já indicou aqui que o carcinoma ductal da mama, ele geralmente ocorre, claro, em neoplasias da mama. Então, o descritor já vem com essa orientação. Então, nós temos que verificar o documento e fazer a coordenação conforme indicado na nota de indexação. Uma orientação aqui, o próprio descritor já traz também descritores pré-coordenados, ou seja, se antes nós utilizávamos para coração anormalidades, aqui no DEX a gente já vai ver que existe defeitos do coração, vírgula, congênitos, né? Porque a anormalidade tem a ver com enfermidades congênitas, tá bom? Então, o próprio DEX, ele já traz essas notas e nos indica quando há uma pré-coordenação, ou seja, que já foi planejado e criado um descritor antes, para que nós, indexadores, não precisássemos criar a pós-coordenação. Desculpe se eu estou falando coisas muito técnicas, mas como a maioria de vocês é bibliotecário, então eu estou aproveitando para falar tecnicamente, já que muitas vezes a gente não pode falar tanto tecnicamente assim. Bom, caso vocês tenham dúvida no final, também me avisem. Indexação com qualificadores. Aqui um exemplo com cirurgia geral com estatística, publicações periódicas com estatística e aqui os descritores secundários. E para não falar que não falei, sim, usamos para estratégias de busca. Aqui é o domínio da Elizabeth Biruel, tá? Então, eu só estou dando uma repassada. Que é, vejam aqui nessa estratégia de busca, esse MH, e às vezes há também MJ, de MH de Medical Headings, esqueci. E o outro, Medical Headings, e a Aninha está aqui me ajudando. E o MJ de Major Headings. Então, se pode usar esse tipo de prefixo para ajudar a recuperar especificamente descritores. E aqui o resultado, e aqui a indexação feita de um dos artigos, tudo bem? E eu vou pular esta parte só para finalizar mostrando esta imagem aqui, que nós hoje em dia estamos trabalhando não somente com indexação e com estratégia de busca, mas com análise de dados, não é verdade? E a indexação é um desses temas importantes que nós temos que ter em mente sobre a indexação. Utilizar corretamente os descritores, já acabou meu tempo, né? Para mostrar os conceitos que estão discutidos dentro das bases de dados. É isso, muito obrigada e desculpe a demora.